Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo da série Meu Projeto de Nova Alta Sociedade, tá? Este aqui é o vídeo da série número 5, tá? Mas não são somente 5 vídeos não. A série 3 tem 3 vídeos, tá? A série 2 também tem 3 vídeos, tá? E este é o número 5 da série, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre uma coisa que já andou no meu coração desde 2019 mais ou menos, ok? Desde 2019 eu estava promovendo um projeto de que eu queria ser patrocinado por um líder internacional, tá? E que eu queria já começando as ideias, jogando as ideias de diplomacia internacional, tá? Eu já estava jogando as primeiras ideias a respeito de diplomacia internacional. Inclusive foi nesse tempo aí, 2019 mais ou menos, né, que eu já estava começando a fazer bastante citação a respeito da Zanzi, tá, e da Natalie Portman, né, até que quando chegou em 2021 eu oficializei, né, o projeto com esse modelo, né, das duas atrizes. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar que eu posso, tá, modificar o mundo inteiro, tá, com a estratégia que eu tenho. E o que eu carrego dentro do meu coração é tanto a ambição quanto a capacidade, tá, de trazer para o mundo, tá, para o país onde que me patrocinar, tá, seja grande ou pequeno, tá, um governo semelhante ao governo do rei Davi, tá, e dos grandes reis. Ou seja, quando eu penso nos grandes reis, eu vou falar quais que eu penso, né? Por exemplo, o rei Ezequias, tá? O rei Josias, o rei Josafá, que outros, né? Também o rei Asa também foi considerado justo diante de Deus, tá? Deixa eu ver. José do Egito, tá? Também os personagens da Bíblia que eu me inspiro, que é Abraão, Isaac e Jacó, tá? Estes personagens, tá, que fizeram coisas, né, agradáveis diante de Deus, tá? Eu tenho o mesmo espírito deles, né? Claro que o Espírito Santo, né, que é o Espírito de Deus, e uma inspiração e uma vocação para ser como eles, né? Mas falando especialmente do rei Davi. Por quê o rei Davi? Por uma razão que eu vou guardar segredo, mas o rei Davi porque o rei Davi simboliza o Messias, né, Jesus. Também, né? Se automaticamente ele trilhou pelo caminho do Messias Jesus, ele se procedeu bem, né? Mas existem outras razões para que eu cite o rei Davi, tá? E uma das minhas, nesse propósito, tá? Nesse propósito que eu tenho colocado da seguinte forma: originar uma nova alta sociedade. Para fazer isso daí, é necessário que essa alta sociedade esteja interessada neste projeto. Ou seja, eu tenho colocado já direto, tá, que este projeto que eu tenho aqui 10 anotações, tem 10 anotações na minha mão aqui. Todas elas estão escritas em letras que só eu vou conseguir traduzir, tá? E tem a última orientação aqui embaixo aqui. O objetivo vai ser fazer essas 10 coisas que estão escritas aqui. Fazendo essas 10 coisas aqui, eu acredito, tá, que este mundo pode ser aprimorado grandemente, tá? E eu fazer acontecer um governo, tá, no Brasil, e que seja modelo internacional, tá, semelhante ao governo do rei Davi. Ok? Consegue entender? Só que é necessário que a alta sociedade, a parte mais alta do mundo, tá, esteja interessado nisso daí. E qual seria a primeira colocação, que eu já fiz várias vezes? A questão dos oráculos de demônios, tá? Eu até apontei que na alta sociedade existem 2 grupos. Um que trabalha diretamente com os oráculos de demônios, tá? E o outro que também trabalha, mas está à mercê desse grupo aí.
E aí eu posso ainda dividir que existe neste grupo aí um grupo de pessoas que são mal intencionadas e um grupo de pessoas que são bem intencionadas. Também há um grupo de pessoas que estão acostumadas com o mau caminho, tá? E há pessoas que gostariam de mudar. E também há pessoas que seguem este caminho porque elas estão satisfeitas com esse caminho, e há outras pessoas que seguem esse caminho porque foram doutrinados e recrutados para seguir isso. Simplesmente não tem nenhuma opinião contra ou a favor. Consegue entender? Então, para fazer isso que está escrito aqui, é impossível, tá, que esta alta sociedade não se coloque contra os oráculos de demônios, eles não excluam, eles não estejam procurando um caminho que seja diferente de tudo isso daí. Consegue entender? Eu já falei em outros vídeos que nós, tá, as pessoas não nascem diretamente com Deus, né? Ou seja, o ser humano já nasce justamente pela própria situação que envolve Deus, separados de Deus, né? E para se voltar para Deus é necessário que isso aconteça num processo depois que você já nasceu, depois que você já viveu por um tempo. Então você vai optar por estar conhecendo e se interessando por Deus. Consegue entender? Então as pessoas originalmente nascem sem Deus, e o processo de voltar-se para Deus e entender a respeito de Deus é uma coisa que acontece durante o processo da vida e não já logo no início. E neste projeto aqui é impossível que isso daqui venha a dar certo, tá? Se a tal da alta sociedade não estiver interessada em abolir os oráculos de demônios, tá? E atentar para alguma coisa bem próximo de Deus. Consegue entender? Então essa é a primeira coisa que eu coloco. A outra coisa que eu coloco é o seguinte: eu tenho sido bastante vítima de muitas perseguições, tá? E de grandes males por mais de 20 anos. Como eu apontei já no outro vídeo e não vou repetir, significa que essa alta sociedade que está, entre aspas, né, semi ou 10% isenta dessas coisas que eu falei aqui, se essa alta sociedade prevalecer sobre a outra, tá? E ela, seja por oposição ou seja por eleição, tá? Eles conseguirem prevalecer, ou seja, as ideias que são contrárias aos oráculos de demônios vierem prevalecer contra isso daí. Então esta alta sociedade estiver interessada a fazer as coisas conforme Deus, tá? Se isso acontecer, isso tem que acontecer para poder esse projeto dar certo. E falando nesse vídeo aqui, considerando tudo que eu tenho sido vítima, tá? Aqui embaixo eu coloquei uma última orientação. Significa o seguinte: vou colocar aqui o que está escrito aqui, né? Não falando diretamente, mas tudo isso que se levantou contra mim durante esse tempo, tá? Como um primeiro passo ou como uma preparação para todas as coisas, eu quero que seja vingado o que essas pessoas me fizeram. Consegue entender? Eu quero que cada pessoa, preste atenção, 8 minutos, cada pessoa que zombou das coisas que eu falei, cada pessoa que trabalhou para se opor a isso daí, cada pessoa que ironizou, cada pessoa que achou conveniente este mundo decadente para ironizar justamente alguma coisa que eu tenho apresentado. A Bíblia inclusive coloca que existe um pecado que se comete que nunca é perdoado. Deus nunca perdoa. E qual seria o raciocínio desse pecado? Que é um ensinamento exclusivo, só eu tenho mostrado, tá? Significa a pessoa que faz o seguinte, eu vou colocar para você. Uma pessoa chega e fala assim: olha, as pessoas têm roubado, o que é dos outros. E não podem fazer isso. As pessoas não podem continuar roubando, né? O governo não pode contribuir com pessoas que roubam, né? Que destroem o que é dos outros. E aí um indivíduo zomba da sua cara e fala assim: eu até reconheço que esse projeto que você tem é muito bom. Eu até reconheço que é muito bom. Só que as pessoas roubam, cara. Não adianta. Significa que você consegue entender o raciocínio da insurreição da ideia de um indivíduo desse? Ele reconhece que o que você está fazendo está certo e mesmo assim ele insiste no errado. Isso daí é bem próximo
ao pecado que a Bíblia diz que é imperdoável. Você consegue entender? Ok? Significa o seguinte, que eu quero colocar bem forte aqui, que os valores que eu apontei, tá? Eu falei que existem 3 coisas que o mundo está praticando, tá? Bastante, e que isso daí é um simbolismo do fim do mundo, consegue entender? É um processo que está contribuindo para o fim do mundo, que é o espólio, tá? O espólio, o adultério de mulher. Eu coloquei simbolicamente o adultério de mulher, mas o adultério de mulher é essencialmente reprovado, tá? Ok? Eu até apontei que, falando sobre o adultério de mulher, é um dos princípios, tá, que vai causar a grande destruição de um dos grupos que mais trabalha para promover o fim do mundo, que é a Grande Babilônia. Tá? E esse grupo vai ser destruído pelo grupo que idealizou a Grande Babilônia. Tá? Então, a primeira coisa, espólio, tá? Qualquer pessoa que tenha a mentalidade espoliadora, tá? Ok? Qualquer mentalidade espoliadora, qualquer mentalidade adúltera e qualquer tipo de coisa que envolva magia negra. Tanto praticar magia negra quanto magia negra de genocídio. Significa que esta alta sociedade, tá? Que eu estou convocando, tá? Para esse projeto, está interessado em caminhar fora disso daí. Está caminhar fora disso daí. Como eu falei num outro vídeo, que eu estou à procura de um líder, tá? Que ainda tem a grande nobreza, tá? De pensar sobre a importância de fazer o bem, tá? Independente do que ele possa lucrar. Por exemplo, um líder, ele coloca as coisas ajustadas no lugar por causa de um raciocínio simétrico, né? Contábil. Ele coloca as coisas. E isso muitas vezes pesa nas costas das pessoas. O bom líder, na verdade, estaria interessado também em fazer com que esses números, tá? E essas simetrias, tá? Não pesem tanto nas costas das pessoas. Consegue entender? E analisando não que ele vai lucrar, né? Porque os líderes estão sempre fazendo negócios milionários. Eles estão sempre fazendo investimentos e negócios milionários entre um país e outro. Significa que esse processo não vai colocar dinheiro na mão deles, mas eles estão interessados em fazer isso. Esses são os líderes que eu estou procurando, tá? Os líderes mais altos, tá? Que tenham esse pensamento, eu quero que eles triunfem, tá? Sobre os outros. Então, analisando a questão aqui por baixo aqui, eu fui grandemente prejudicado por muitas pessoas. Então, significa que antes desta convocação de que eu seja o diplomata internacional, ou seja, que eu ia colocar aqui o seguinte, por exemplo, eu não estou interessado em subir ao ponto mais alto da alta sociedade, mas ser uma peça importante, tá, na diplomacia internacional, considerando que eu sou uma única pessoa. Então, o personagem que eu estou propondo para mim, numa parceria com a alta sociedade, considerando tudo que eu falei, tá? É o personagem José, o projeto Faraó e José. Significa que eu não preciso estar ao lado de uma única pessoa, tá? E também eu não preciso estar num cargo alto, tá? Mas ser plenamente reconhecido pelo que eu faço, tá? Eu já falei que qualquer pessoa que me oferecer bilhões em dinheiro para que eu viva escondido e finja que as coisas que eu faço não são minhas, tá? Mas em hipótese nenhuma, eu nunca ia aceitar uma coisa nojenta dessas, tá? Considerando o que eu falei aqui, ó. Eu tenho sido grandemente prejudicado e eu falei 3 coisas que levam à decadência desse mundo e que condenam ao inferno. Essa primeira situação, que é a vingança contra os meus adversários, é justamente o desafio que eu coloco, como se fosse a prova, o teste que eu coloco a um líder que quer me patrocinar já logo no começo. Você está interessado em que esses indivíduos que zombaram das coisas que eu falo, que perseguiram as coisas que eu falo, que ironizaram, conforme eu dei um exemplo aqui, tá? Que se empenharam realmente contra isso daí, que eles sejam vingados, ou seja, que eles sejam até mesmo destruídos se for necessário. A outra coisa que eu quero falar juntamente com esse propósito, tá? Da antecipação, a primeira coisa que quem me convoca para esse propósito diplomático faz, considerando isso daí, é o seguinte, por exemplo, vou colocar dessa forma. Imagine que uma diretoria muda num determinado lugar, e aí um determinado grupo está reprovado.
e aquele grupo ali, ele já está com a sentença para eles saírem fora. E aí então eles começam a chiar e começam a se mobilizar para isso não acontecer. Porque se eles saírem, né, e contando que provavelmente eles são até uma maioria dentro de um território ali, né, eles vão começar a chiar, eles vão começar a bufar. E então eles vão tentar começar até mesmo a inverter a situação, a tentar fazer parecer que o que está contra eles é uma oposição, mas na verdade a sentença deles já está declarada, né? Eles têm que sair, né? Significa que quando um líder muitas vezes tenta agradar esse perfil de pessoa, a verdade é que ele na verdade está se sentindo intimidado por isso daí. Ele está se sentindo intimidado com uma maioria ou um grupo de pessoas hostis, tá? Para que ele faça a vontade desses vagabundos, tá? E então ele tem que fazer a vontade desses vagabundos. Sim, significa que eu quero que o grupo que me apoie, tá, tenha a ousadia de não satisfazer esses vagabundos. Se ainda, preste atenção, se ainda um líder internacional me apoiasse com a argumentação de chegar para mim e falar assim, que eu já falei isso muitas vezes, até desde 2019 eu vim falando isso, ele chegar e falar assim, Jorge, não dá para mexer nesses indivíduos, porque isso daí é uma merda de um esquema que está formado e nós não podemos mexer nesses vagabundos, tem que deixar essas merdas aí e a gente ir trabalhando aos poucos para resolver os problemas. Se uma pessoa me apresentasse este argumento, eu ainda aceitaria. Significa que essa pessoa tem a nobreza que eu falei aqui. Mas se o indivíduo chega para mim e diz que tem que esses vagabundos, ou então esses vagabundos estão fazendo uma pressão muito grande em cima de mim, ó, eu tô aqui por baixo e fazendo uma pressão em cima de mim para não fazer isso aqui, eu quero que todos eles vão tomar no olho do cu. Eu vou encabeçar este projeto aqui, ó. Se este projeto é nobre aos olhos de Deus, tá? Eu não quero nem saber a respeito desses indivíduos, tá? Ok? Significa que se está aprovado para Deus, é só isso que me importa, ok? Acho que eu falei isso muitas vezes, mas talvez ainda não deixei claro. Então vou falar outra vez para você entender. Se tudo isso que eu tenho promovido está plenamente aprovado, se não está aprovado por Deus, eu penso assim, então eu tenho que revisar isso daí. Tem que revisar. Mas se está aprovado por Deus, né, e nenhum cu que encosta no olho dos outros vai nunca saber, né? Como é que um indivíduo que tem o diabo e que pratica o diabo em cima de você, ele vai saber a respeito de Deus? Eu falei simbolicamente, está completamente aprovado por Deus. Não me interessa o que esses indivíduos que encostam o cu no olho dos outros pensam, ok? Tá. E vou falar aqui uma coisa que, para encerrar, tá? Pronto, então eu acredito que posso fazer isso daqui, ok? Eu acredito, tá? Eu acredito que o mundo, tá, só não melhora por força dos oráculos de demônios, tá, e das pessoas mal intencionadas, tá, que conseguem chegar ao poder e também manipular pessoas que não estão diretamente no poder, mas que estão abaixo, tá, que eles manipulam mesmo com as suas más intenções mesmo a sociedade, tá, ok? Significa que um reinado, tá, como o rei Davi, eu vou colocar duas coisas, não é fácil, entendeu? Não é fácil uma pessoa fazer as coisas como o rei Davi fez, tá? E aí eu posso provar isso aqui para você na Bíblia, tá? Fazer como o rei Davi fez não é o caminho mais fácil, consegue entender? Mas é o caminho mais nobre. E significa que entre ser possível e não ser possível, eu nunca vi um governo se basear nos ensinamentos do rei Davi, mas é nisso que eu tenho acreditado, consegue entender? Eu tenho acreditado que Deus ensinou às pessoas, tá, um caminho para que toda pessoa que fizer exatamente como está escrito aqui vai conseguir o mesmo êxito que está escrito aqui. Eu acredito nisso daí, tá? E também não consigo acreditar, tá, que os oráculos de demônios são uma solução. Como eu já falei em outros vídeos também, qual é a razão, Jorge? Porque os oráculos de demônios são considerados eficientes, já que é um caminho diabólico, por causa de uma grande horda de trapaceiros, tá? Ok? De pessoas mal intencionadas que agregam-se e corrompem a sociedade, tá? Agora eu vou falar para você, vou dar um último exemplo agora.
O que significa essa sociedade decadente? Tá? Falando principalmente dos espoliadores, dos adúlteros e dos sanguinários e dos praticantes de magia negra. Imagine um relógio, né, que com as suas engrenagens, aquelas engrenagens que compõem um relógio. Imagine que as engrenagens estão funcionando todas elas direito, mas a velocidade do relógio corre a uma velocidade constante, né? Você sabe que tem um tempo preciso para que o relógio tudo isso aqui é meu, o relógio prossiga. A partir do momento que o indivíduo considera mirabolante que uma dessas engrenagens ela venha a correr mais rápido que as outras, independente das outras, ou todas elas juntas para correrem por um caminho mais rápido, tudo isso aqui é meu. Eu já falei que são cerca de 10 coisas aqui. Projeto de uma nova alta sociedade. Você quer destruir isso que praticou magia negra no meu olho. E cada vez que esse indivíduo encostou o cu no meu olho, eu digo para você aqui com toda a minha bondade, eu digo para você que se o indivíduo que encostou o cu no meu olho estivesse na minha frente e eu pudesse me vingar de cada vez que esse vagabundo me caluniou de plágio, eu pegaria uma tesoura e cortaria os pedaços dele, mas eu ficaria um dia inteiro cortando ele, que nem a fanfiction Nick Fury no ASNI. Com o maior prazer eu faria. Então eu estou pedindo que você que achou interessante esse projeto, tá? Você faça isso daí. Quando tudo isso, você entendeu o nível das coisas que eu quero, né? Isso daí é a minha primeira exigência. Aliás, é a única exigência que eu tenho, ok? Quando você fizer tudo isso daí que eu falei aqui agora, com quem praticou magia negra no meu olho, você cumpriu a primeira parte para que esse projeto dê certo. Isso vai auxiliar, Jorge, no projeto também, além de ser uma exigência sua? Sim, vai contribuir também para o melhoramento desse projeto. Mas quer dizer que se eu pegar um indivíduo que está praticando magia negra no seu olho e rasgar o olho dele milhares de vezes, isso vai contribuir com essas metas que você colocou aqui? Certamente, eu prometo, ok? Você primeiro faz tudo isso aqui que eu falei, então a gente começa a fazer, ok? Preste atenção. Então imagine que uma pessoa, ela percebe que as engrenagens podem correr mais rápido, tá? E um grupo de engrenagens vão se juntar dentro daquela engrenagem e vão correr mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, entendeu? Eles vão correr bem mais rápido, eles vão progredir mais ainda, tá? Só que isso é um relógio. Um relógio tem o tempo certo para correr, na verdade. O relógio tem o tempo certo para correr. Ele tem que correr com as engrenagens certas. Se aquele relógio estiver correndo sozinho, ou então ele estiver correndo à frente do... Tudo isso aqui é meu. Ele estiver correndo à frente do tempo, tá? Essas engrenagens não servem para nada. E aí o que vai acontecer? O dono do relógio vai pegar o relógio, vai pegar aquelas engrenagens que estão funcionando fora e ele vai atirar fora no lixo aquelas engrenagens. Então ele vai colocar verdadeiras engrenagens que vão funcionar no seu relógio. Então o relógio vai funcionar no tempo certinho, que é o tempo de um relógio funcionar. Por acaso você quer um relógio que corra antes do tempo? Ou então que corra depois do tempo? Não, você quer um relógio que corra no tempo certo. O relógio vai correr exatamente no tempo certo. Então vai ser útil ao dono do relógio, ok? Então é isso daí, tá? Esse é o meu propósito, tá? Que eu tenho para encabeçar aqui, tá? Desagradar tudo que encosta o cu no olho dos outros, tá? Ok? Eu acredito que posso fazer tudo isso daí. E aí, eu fiquei bastante feliz, tá? Foi uma boa notícia para mim, mas eu não sei se eu posso comemorar, mas eu vi uma coisa, tá? Recentemente, tá? Que me deixou bastante feliz e é uma resposta de oração que eu faço há muito tempo a Deus. Eu tenho pedido tanto por esse período de tempo de 2014, deixa eu ver, 2016, tá? Eu tenho pedido bastante, mas é coisa que eu peço desde 2001, né? Então me deixou bastante feliz, tá? Uma determinada situação. Mas eu não sei se é para comemorar, tá? Ou seja, às vezes eu falo aqui há muito tempo eu não vejo uma boa notícia, ok? Então é isso daí, tá?
eu quero falar para você que qualquer coisa que é inimigo dessa prática de magia negra, tá? No olho, tá? Qualquer coisa que pratica essas três coisas que eu falei, que são indivíduos adúlteros, indivíduos espoliadores e indivíduos que praticam magia negra, seja de genocídio ou de praticar magia negra em cima de alguém. Qualquer pessoa que é inimigo dessas quatro coisas, tá? É por mim, ok?